Fala aí galerinha, espero encontrá-los todos bem. Aqui é o Jonatas Torres, esse é o canal Desenvolvimento de Corretores. Seja muito bem-vindo e vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, vou falar com vocês sobre os diferenciais de vender imóveis econômicos na planta, imóveis prontos e imóveis de médio e alto padrão. Explicar um pouquinho para vocês disso porque é normal para a galera que está entrando no mercado imobiliário, começou a trabalhar faz pouco tempo, fica muito naquela dúvida, aquele pensamento, não sabe em que linha seguir. Já falei um pouco sobre isso com vocês em outro vídeo, mas hoje eu vou falar sobre o meu ponto de vista, os diferenciais de trabalhar com cada empreendimento. Beleza? Preparado para esse vídeo? Então vamos lá. Sobre os diferenciais de vender imóveis econômicos. Os imóveis econômicos na planta, principalmente, na teoria, tá? Na teoria é mais fácil de vender. Por quê? Porque o imóvel na planta, ele tem mais flexibilidade. O que eu quero dizer com isso? Geralmente o valor de avaliação que a Caixa Econômica Federal fez é maior do que o valor de venda, geralmente tem isso, tá? E o cliente ele consegue parcelar o valor de entrada ao longo do período de construção de um empreendimento. Então para pensar o seguinte, um empreendimento que foi lançou agora esse empreendimento, então ele tem, por exemplo, um prazo de 36 meses para pagar. Então o cliente você faz a aprovação de crédito do seu cliente, além dele pegar subsídio, dele poder usar o FGTS dele e alguns benefícios a mais que tem no programa Casa Verde e Amarela, a linha econômica de imóvel da planta, o saldo de entrada dele, ele pode montar um fluxo, você pode montar um fluxo para o seu cliente em todo o período de construção de um empreendimento, geralmente com balões para 13º, férias e tudo mais. Então com isso você gera uma flexibilidade para o seu cliente. E essa é uma realidade da maioria dos brasileiros hoje. Muitos que querem comprar um imóvel, eles precisam de flexibilidade, porque eles não têm a grana aqui na mão, pronto para dar de entrada, ele precisa de prazo. O brasileiro, ele adora uma parcelinha, então ele precisa de prazo para você colocar uma parcelinha para ele conseguir comprar um imóvel. Se for esperar juntar o dinheiro para comprar um pronto, não tem como. Só que vendendo imóvel na planta, da linha econômica, você tem que tomar muito cuidado e explicar para o cliente a maneira correta e todo o procedimento para ele comprar esse imóvel na planta. Não é simplesmente só essa vantagem linda, maravilhosa de ter flexibilidade. Existe também os custos para uma operação como essa, como por exemplo os juros de obra, que é aquelas parcelinhas que a Caixa vai cobrar do próprio cliente de acordo com a evolução da obra. Então tem que tomar muito cuidado para o cliente, principalmente aquele cliente que paga aluguel, porque ele vai ter o aluguel para pagar até o imóvel ficar pronto, ele vai ter a entrada parcelada para pagar para a construtora até o imóvel ficar pronto, e vai ter os juros de obra que ele vai evoluindo de acordo com a evolução da obra. Então é muito importante você explicar de maneira correta e transparente todos estes itens para o seu cliente, para a conta fechar, para ele fazer sentido, para ele nunca omita uma informação do seu cliente, nunca, deixe bem claro tudo que o seu cliente vai ter que pagar para ele conseguir conquistar o seu apartamento na planta, ok? Lembrando também que a maioria das incorporadoras corrigem o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, nesse saldo parcelado de entrada. Não dá um impacto muito grande, o juros de obra ele é bem maior, porém também tem essa correçãozinha. Então se o cliente parcelar lá 36 vezes de R$500, por exemplo, todo mês vai subir um pouquinho os juros compostos. Então o primeiro mês se for 502, no outro mês a correção é em cima de 502 e assim por diante. Isso é muito importante também, a gente pode em outro vídeo se aprofundar um pouco mais a respeito disso para vocês. Mas a ideia aqui desse vídeo é falar dos diferenciais, vantagens e desvantagens de trabalhar com 3 linhas, tá? De empreendimentos. Então já falamos do econômico. Vantagem, só para fechar aqui, vantagem tem flexibilidade e você consegue vender o imóvel para o cliente que não tem dinheiro disponível para comprar o imóvel neste momento. Ele tem prazo, tem flexibilidade e sempre o imóvel na planta ele é mais barato também, porque ele ainda vai ter toda a sua valorização ao longo da construção, porém tem que tomar cuidado e deixar bem claro para o cliente todos os custos dessa operação, ok?
Outra situação então, imóvel pronto. Trabalhar com imóvel pronto tem as vantagens para o lado do cliente. Geralmente o cliente que paga aluguel precisa de um imóvel de imediato, então ele se livra de INCC, se livra de juros de obra, simplesmente faz o financiamento habitacional, paga a entrada, paga a documentação, pega a chave do imóvel, o imóvel está pronto, então está fácil de resolver. É uma venda mais simples às vezes, porém é mais difícil você encontrar o cliente com recurso para comprar um imóvel pronto. Porque na maioria dos casos é pelo menos 20% de entrada, por mais que seja um produto pronto econômico, que tenha subsídio, mas não é muita coisa esse subsídio, então sempre vai ter uma entrada, aquela entrada que para o cliente que compra na planta ele pode parcelar, no pronto não pode, tem que pagar à vista. É muito difícil uma construtora que aceite parcelar a entrada para um imóvel pronto, que seria o pós-chaves. É um pouco complicado negociações desse tipo, existe, só que é mais difícil. Então o imóvel pronto ele te dá a vantagem de se livrar de INCC, de juros de obra, porém tem que ter a entrada à vista, então você tem que saber e entender muito bem o perfil do seu cliente, né, o estilo do seu cliente, a condição financeira dele, o que ele precisa, as necessidades do seu cliente, para você poder atender ele. E falando em imóvel de médio e alto padrão, é uma outra linha de empreendimentos para trabalhar. Esse é um público menor, tem um público menor para comprar esse tipo de imóvel, porque é muito simples, né? Se você parar para olhar distribuições de renda no Brasil, você vai ver que as pessoas que têm uma renda acima de 10 mil reais, por exemplo, 8, 10 mil, para comprar um imóvel médio, alto padrão, então uma renda bem mais alta, são pouquíssimas pessoas, mas existe, tem no mercado, tá? Existe. Então se você pensa em se especializar no médio e alto padrão, entenda que você vai ter que frequentar lugares que pessoas do médio e alto padrão frequentam. Você vai ter que trabalhar muito a tua imagem pessoal, não que as outras categorias não precisa também, mas nesse é ainda mais importante e mais relevante, porque esse cliente ele já tem a informação. Esse cliente ele não precisa que você faça uma simulação para ele sabe o limite dele, ele provavelmente já tem uma linha de crédito pré-aprovada no banco privado dele, o Personalité, o Select, o Prime. Ele já tem lá uma linha de crédito, ou às vezes carta de crédito, ou recurso para comprar no dinheiro mesmo, meio difícil, mas às vezes tem casos assim. Então ele é um cliente mais instruído, é um cliente que tem mais idade na maioria das vezes, não é a compra do primeiro imóvel, ele já passou por essa experiência, então ele tem que de fato querer comprar contigo, porque os imóveis estão aí, ele tem acesso muito fácil para buscar as informações estão na palma da mão do cliente, então você tem que de fato mostrar qual que é o teu diferencial, por que ele deveria comprar contigo, tá entendendo a lógica? Então é um trabalho um pouco diferente, é um trabalho talvez um pouco mais difícil, tem volume menor de pessoas, porém uma venda do médio e alto padrão gera uma corretagem maior do que a linha econômica. Tá? Dependendo do valor do imóvel, por óbvio, sempre vai ter uma comissão maior, porque médio e alto padrão é mais caro, então, ou seja, se para você ter um X de corretagem no mês, você teria que vender 4 apartamentos econômicos, um de alto padrão fecha a mesma corretagem, 2 de médio, fecha a mesma corretagem ou pode até dar mais comissões ainda. Então entenda que não existe o melhor ou o pior, não existe o mais fácil ou o mais difícil. Existe o teu entendimento, a clareza que você tem que ter em que linha você quer trabalhar. E daí você precisa focar nessa linha. O principal aqui é o foco. Define em que nicho e aonde você vai focar, para você poder ter um resultado diferenciado. Esses dias eu escutei uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: olha o pato, ele anda, mas não anda bem. Então não seja um corretor pato, que anda, mas não anda bem. Voa, mas não voa bem. Nada, mas não nada bem. Corre, mas não corre bem, entendeu? Então não seja um corretor pato, seja um corretor focado, seja uma águia, ou seja um animal que você quiser que seja outro, mas não o pato, porque o pato, ele faz de tudo um pouco, mas não faz nada de qualidade. Então foque em alguma coisa para você ter qualidade no seu trabalho, para o cliente ver valor no seu trabalho de fato, e com isso você consegue estar atingindo excelentes resultados. Show de bola, espero ter te ajudado com esse vídeo, não esquece de deixar aquele like,
manda para seus amigos aí que estão começando ou que tem vontade de entrar na corretagem. Estamos juntos, um grande abraço. Não esquece de acompanhar a rotina aí no Instagram, link do Instagram aí para vocês, acompanha lá nos stories no dia a dia, a rotina do escritório e tudo mais. Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.